Pela primeira vez, a Ordem dos Advogados do Brasil, que por quase um século foi dominada por homens, registra maior número de mulheres. Hoje o Brasil tem 118 advogadas a mais que advogados. A Ordem dos Advogados do Brasil foi fundada em 1930. Até então, os homens eram maioria. Hoje, com mais de 1 milhão de inscritos, pela primeira vez na OAB, o número de mulheres supera o de homens, em uma diferença de 118 a mais. O Brasil tem 1.220.350 inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. 610.234 são mulheres e 610.116 homens. A maior diferença é no Rio de Janeiro. São 4.700 advogadas a mais que advogados. E a maioria feminina ocorre também em mais 8 estados. Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. Tudo começou com Mirthe Gomes, a primeira advogada do Brasil que, em 1898, contrariando regras e família, conseguiu o diploma de bacharel em Direito. De lá até hoje, os desafios enfrentados pelas mulheres não são poucos. Sara exerce a advocacia há quase 30 anos. Para ela, foi preciso se adaptar aos novos tempos. A aceitação da advocacia para mulheres era muito difícil. Muitos achavam até que eu era secretária no meu escritório. Não tínhamos o trabalho de pesquisa facilitado como hoje. A internet, sistema de comunicação com o judiciário. E para pesquisa, tínhamos que adquirir jurisprudências impressas com valores elevados. Não era fácil. Graças a Deus, superei. As mais jovens, com até 5 anos de inscritas na Ordem, representam 64% das mulheres na OAB. Lucilene é advogada trabalhista há 2 anos e conta que teve de enfrentar problemas antigos como preconceito, não apenas por ser mulher, mas também negra e jovem. Já sim sofri discriminação pelo fato de ser mulher, jovem e negra, até era ser indagada de como seria o meu tratamento ao chegar nos fóruns e nas jurisdições. Tive que abdicar sim de vários momentos da minha vida para tentar mostrar do que eu era capaz. O preconceito é muito grande, seja por ser mulher, ou seja por ser negra, ou seja por ser jovem. Esta outra advogada lembra que no início da carreira passou por diversas situações constrangedoras, desde assédio até discriminação por causa do gênero. Logo que eu comecei como advogada, primeiro obstáculo que eu vi foi a questão da remuneração. Era muito baixa e muitas vezes até eu já deixei de receber. Então, eu executava todo o trabalho e alguns advogados não me pagavam. Ou até quando eu executava o trabalho, eles recebiam os valores e o mérito do meu trabalho. É o chamado teto de vidro, uma barreira velada imposta às advogadas que são impedidas de ser sócias de grandes escritórios de remuneração e tratamento igualitário em razão do gênero. Existe um caminhar dentro desse processo. As mulheres são maioria, mas ainda existe um caminho na perspectiva da promoção da igualdade. Tendo a conquista de ver passar o número de mulheres, hoje temos mais mulheres que homens, no OAB que terá, a partir do ano que vem, nos seus cargos diretivos, paridade de gênero. Então, isso é muito impactante. Os dados apresentados na reportagem, que mostram como as mulheres ganham cada vez mais espaço na advocacia brasileira, são de um estudo feito pela professora e pesquisadora da USP, doutora Patrícia Tuma, que vai conversar agora conosco ao vivo com a gente aqui pela internet. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Antes de mais nada, uma boa tarde, obrigado por poder falar a respeito desses dados tão importantes. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Doutora, os setores, digamos, mais intransigentes da sociedade poderiam argumentar que se trata de uma competição das mulheres com os homens. Não é nada disso. Na verdade, o que estamos falando é de uma sociedade que tenta se formatar como mais democrática e com mais cabeças pensantes contribuindo para o processo, inclusive de desenvolvimento da própria justiça. Eu creio que essa é uma constatação que deveria ser óbvia. Com certeza hoje
os estudos são muitos, demonstrando que quanto mais diversas são as equipes, a vantagem econômica, inclusive, é muito maior, né, em função das contribuições as mais diversas. Mas isso ainda não está incorporado, né, pela advocacia, assim como por outras áreas. Doutora, podemos dizer que esse é apenas um passo, porque nós temos já a constatação do número de advogadas, já, portanto, numa situação mais equilibrada e até ultrapassando. Mas, na verdade, ainda há barreiras no dia a dia, propriamente dito, com relação ao próprio desempenho das funções. Olha, a minha investigação, ela teve por objeto a questão da ascensão, exatamente a questão do teto de vidro, que era relatada exaustivamente pela literatura estrangeira, e eu queria saber se existia no Brasil, nas grandes sociedades de advogados. Então, eu entrei naqueles escritórios os maiores, ranqueados, e dos 20 maiores eu consegui entrar em 10 e apliquei 32 entrevistas a homens e mulheres em diferentes estágios da carreira. E realmente eu constatei que o teto de vidro é quase que uma constante para as mulheres. As mulheres, num determinado momento da carreira, elas decidem, em sua maioria, sair dos escritórios, porque elas ou percebem que não vão ascender, ou elas decidem optar por uma vida pessoal, porque a lógica desse trabalho é uma lógica masculina ainda, né, de dedicação integral ao escritório, e a gente sabe que a maior parte das demandas familiares ainda recai sobre as mulheres. Doutora, foram entrevistados também, pelo que eu entendi, então, advogados do sexo masculino. Foi possível constatar alguma coisa em termos de preconceito na atuação desses profissionais em relação às colegas? Olha, não é possível se generalizar, tá? Mas eu vou dar 2 exemplos para você. Num dia eu fiz uma entrevista com um sócio gestor de um escritório, 75 anos à época, e ele me disse assim, imagina, para o escritório tanto faz se usa calça ou usa saia, literalmente ele disse isso, desde que seja bom, mas um dia ela vai ter filhos, e aí vai complicar. E aí começou a citar exemplos, e eu pensei assim, bom, 75 anos, é a geração a que ele pertence, né, um outro momento. Bom, no dia seguinte eu fui entrevistar um sócio gestor de um escritório, de um outro escritório, um homem super descolado, moderno, 39 anos. E uma frase que ele soltou no meio da entrevista foi, se os dois saírem para caçar, o ninho fica desprotegido. Né? Eu acho que essas falas, elas dizem tudo, né? Ainda existe uma lógica de que o espaço das mulheres é o espaço privado, o espaço do lar, né? E elas vão sempre estar pela metade nos espaços de poder, porque se dissemina essa crença de que esses espaços de poder, de decisão, são espaços masculinos. Eu acho muito importante o que a OAB está fazendo, o Conselho Federal, a Comissão da Mulher do Conselho Federal da OAB, porque eu, na época da minha pesquisa, eu mapeei as comissões, as comissões das seccionais. Eu mapeei todas, exceto o Acre, na época, que não tinha as informações no site e que não me atendeu, não consegui informações. As mulheres eram só 23% dos presidentes de comissões diversas, né, das seccionais da OAB, incluindo a Comissão da Mulher, o gueto, né, entre aspas. Doutora... Então, se eu tirasse a Comissão da Mulher, não sobrava menos que isso. Então, é muito importante essa medida. Com certeza, doutora. Muito obrigado pela sua entrevista com esses dados que são esclarecedores em relação a essa situação da mulher advogada. Muito obrigado pela participação.